Bora! Bora! Dani, Titio. Leda, ó, a Leda entrou hoje. Grande Jadson, fala Joe. Evelyn Escádua, bem-vinda. Boa noite. Glaze, bem-vinda, boa noite. Vamos entrando, pessoal. Hoje aí a live é com a doutora Juliene, falando sobre dermatites zoonóticas. Live top. Quem tiver gente que quer saber aí mais sobre essas doenças que acontecem muito em pet shop, não, na verdade com os pets, né? São doenças comuns. Manda aí um aviãozinho para todo mundo. Manda para quem tiver aí os pets, né? Quiser ficar mais informado sobre essa questão, manda aí aviãozinho pra galera. Arlene, boa noite. Boa noite, Jaqueline. Bem-vinda. Nossa convidada já entrou, hein? Daqui a pouco já tô chamando ela. Maria Lenira, bem-vinda. Gisele, bem-vinda. Boa noite, Gisele. Acabando a musiquinha aqui, ó, que já tô aqui no ritmo. Vamos começar a live, hein? Lô Roncone, bem-vinda, boa noite. Poli Schneider. Galera, vai mandando aviãozinho aí pra quem tiver pet, quiser ficar informado aí, ó. Hoje é a live com a doutora Juliene. Doenças zoonóticas. Dani, bem-vinda, Dani. Adriana. Boa noite, Adriana. Tudo bem? Ju. Vambora! Michele, bem-vinda. Acabou a musiquinha aqui. Nossa convidada já tá online. Já tá online, só vou mandar conectar aqui com ela. Galera, quem tiver aí pet, quem não tiver pet, tiver alguém que conheça, alguém de pet que queira saber sobre doenças zoonóticas aí, hoje para algumas doenças que a gente vai explanar com a doutora Juliene, vai mandando um aviãozinho aí pra gente bombar nessa live. Já vou chamar aqui a nossa doutora Juliene, nossa convidada de hoje, tá bom? Vamos lá, hein? Aceita aí, Ju. Boa noite, doutora. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Ei, Você pessoal, tá? tudo bem? Ó, a Tudo galera tá jóia, entrando. e você, Felipe? Tudo certo. Pessoal, também às vezes a gente tem alguma coisa de som. Podem ir falando, se eles estiverem travando aí para vocês, vão nos informando aqui que a gente vai tentando melhorar, deixar o mais clean possível aqui para tudo, tá? E doutora, como que você tá? Certinho? Tudo certíssimo. Tá certo. Vamos para nossa live, muita informação, Isso aí, passar muita informação para coisa, todo muita, mundo, né? muita novidade por vir aí. Com certeza.
Doutora, eu quero agradecer primeiramente para você estar aí, tirando o seu tempo, né, para estar fazendo essa live, né? E primeiramente também quero que você se apresente, fale um pouquinho de você, como que é seu dia a dia, sua profissão, quantos anos, se apresente aí para a gente, para o pessoal te conhecer. Com certeza. Acho que a maioria me conhece aqui, né? Eu vi algumas pessoas aí, uns rostinhos conhecidos entrando já. Meu nome é Juliene, eu sou formada desde 2011 pela Faculdade de Castelo, né? Uhum, Facastelo, fica em Castelo, aqui no interior do uhum. estado. E eu atuo com clínica médica desde 2012, na verdade. Tem uns aninhos, Uhum. hein, já, né? Ficar revelando muito a idade, não. Tá certo. Mas eu atuei um tempo, né, num pet shop da minha cidade mesmo, que é a Venda Nova. Uhum. Depois eu atuei em Castelo durante um tempo, onde eu fui também professora e gestora da clínica da faculdade, né, hoje Legal. é o Grupo Multibix. Uhum. Então, eu voltei para trabalhar uns 8 anos depois de ter formado nessa instituição, né? Foi muito engrandecedor, aprendi muito. E eu acho que toda trajetória profissional aí tem os seus percalços, né? Mas Com acredito que esse é certeza. o caminho. E na sala de aula eu realmente não quis ficar, porque eu queria ter muito contato com os pets no dia a dia. E eu sentia Aham. muita falta disso, Felipe. Então, foi isso que Imagino. me fez retornar para a clínica, né? Esse Uhum. contato, né, bem próximo com os nossos peludinhos. Tá certo. E aí, antes de você vir hoje, você trabalha com a gente, né? Hoje na Pet Premium, E, quem não sabe, quem não conhece, ela trabalha lá com a gente, lá no nosso horário de funcionamento de terça a sábado agora. Mas antes aí, você trabalhou também aqui aonde e por quanto tempo, Ju? sim, na Barra do Aqui Jucu. na parte de Vila, aqui em Vila Velha, né? Aham. Eu trabalhei na Barra do Jucu durante os 8 meses, foi um curto período aí. E logo Uhum. depois eu vim aqui para o Pet Premium, onde já estou há um ano e meio, né? Opa, Um ano e passamos, meio, tô hein? ficando. Tempinho já, Passamos. Já tem um né? tempinho já, né? Tá certo. Ótimo. Então, Ju, Sim, hoje a gente vai falar sobre dermatites zoonótica, certo? Que é uma coisa certíssimo. aí que a gente está vendo em muitos pets, a gente já está acostumado, que a gente está no pet, já está acostumado a ver isso no dia a dia, mas muita gente às vezes não sabe o que é. Alguns tutores hoje em dia não sabem o que algumas dermatites zoonóticas. Hoje a gente vai trazer, vai explanar o geral, né? Mas vai trazer algumas para ser mais específica, porque a gente só tem uma horinha, infelizmente, né? Para fazer essas Exatamente. explicações. Eu Então, tive que dar uma compilada aí nas informações, porque se a gente é, trouxer e falar tudo de dermatite é complicado, né? vai ficar É aqui uns muita 2 dias. informação. Então, eu vou trazer três doenças, né, especificamente, Uhum. a esporocitose, a dermatofitose e a sarna demodésica. Então, Uhum. hoje na clínica médica, né, na rotina de consultório, é o que a gente mais vê, né? Uhum. É o carro-chefe da clínica hoje, a dermatologia, né? A maior parte dos atendimentos, eles são de fato dermatológicos, né? O Uhum. tutor chega aqui no consultório, doutora, tá coçando, né? Uhum. Clássico, né? Já chega no, Isso. no balcão do pet falando, ó, eu quero uma consulta porque meu cachorro tá coçando, ou tá caindo pelo, ou tem aqui uma região avermelhadinha, né? Não sei o que que pode ser. Então a gente Uhum. tem que iniciar aí uma triagem, né? Uma pesquisa e verificar de Uhum. onde de fato vem esse problema para a gente ter condições de tratar, né? Ter um diagnóstico fidedigno para realmente tratar. Certo. Mas em Então, geral, o que que é uma dermatite zoonótica, doutora? sim, e eu faço essa colocação para vocês. O que é uma zoonose para começar? É toda Uhum. doença, né, que ela pode ser contagiosa não só entre os cães, entre os gatos, mas ela é contagiosa para nós humanos também. Ou seja, a gente pode pegar, né, Uhum. falando assim, já muito fácil. E pega mesmo, tá, gente? É o que a gente vê na rotina aí. Eu falo assim, eu sou sortuda, porque em 9 anos de profissão eu nunca tive nenhum problema aqui dermatológico associado, né, a essas dermatites que a gente atende na rotina.
Uhum. Mas eu já vi banhista mesmo de pet shop, com lesão, né, na mão, no antebraço. São regiões Uhum. muito comuns a gente ver lesão. E muitas vezes, nós, médicos veterinários no consultório, nós identificamos o problema, né, e Uhum. pedimos para o tutor buscar um dermatologista mesmo humano, tá? Então, muitas vezes a gente até faz a triagem desse tutor no consultório e pede para buscar ajuda, tá? Certo. Então, no Então, caso, assim, isso não é só para. Você está falando de dermatite zoonótica, então muita gente não sabe que isso aí é transmissível. E às vezes não é só transmissível para o tutor, né? Pelo jeito que você está falando, igual você falou, é transmitido profissional também da área veterinária, no caso, seu caso, que você falou que tem a sorte, né? De não ter é, pego, e também para. E é uma também foto com pro, cuidados, né, Felipe? e também até pra gente, né, que é a parte do centro de estética, nossos profissionais, nossos esteticistas, né, nosso groomer, tosador. Então, tudo isso também pode ser transmitido. Então, é bom a gente falar isso para todo mundo, o pessoal ficar sabendo, né? Porque muita gente pensa que às vezes que é só, ou não pega, ou às vezes é só com o dono. Mas se o dono pensar direitinho, talvez possa transmitir também para outra pessoa, que isso tem que também tomar cuidado. E quais as três que você vai falar hoje mesmo? Sobre as três que você vai enfatizar, ô Ju? Oi, Felipe, repete sua pergunta, por favor. Quais as três dermatites que você vai falar hoje mesmo? Serão quais Ah, que você. sim, sim. Vou falar de dermatofitose, Aham, esporotricose e aham. sarna sarcóptica, tá? São as Sarcóptica. três contagiosas. Isso, sarcóptica. E aí eu vou falar, dentro de cada uma delas, qual que acomete mais cão, mais gato, né? Logicamente, qual é contagiosa entre as espécies e para a gente são todas, né? Então, nem vou voltar tanto a frisar isso, porque realmente todas são contagiosas para nós. Então, a gente Uhum, tem que tomar muito cuidado no manejo do animal em casa, durante o tratamento, tá? uhum, Tentar usar luvas, né? Tentar proteger a região do rosto. Muitas vezes o animal sacode ali com uma secreção em ponto nasal ou em face de rosto, e isso pega no tutor, né? Aquela secreção respinga. Então, isso tudo aí pode ser, né, veículo para inoculação do fungo ou do ácaro que seja em questão, tá? uhum. Vou começar então, Felipe, Vamos falando da começar então pela dermatofitose. dermatofitose que você falou. Vamos falar. Isso. Vou Explica começar da pra gente um pouquinho o que dermatofitose. é a dermatofitose, então, doutora. Isso. A dermatofitose, Felipe, a gente conhece ela como tinha também na medicina humana, tá? Muitas vezes o paciente chega, né, nos dermatologistas com lesões mesmo do couro cabeludo, tá? Uhum, E essas lesões, a maioria das vezes, são lesões circulares, né? A gente chama de lesões circunscritas. Isso para a gente também no PET, ele tem essa apresentação, né? Quando ele uhum, chega no consultório, a gente já vê aquela lesão que não é uma lesão escarificada, sangrante, tá? Que tem pus, é uma lesão seca, uma área alopécica, uma área circunscrita alopécica, tá? uhum, E aí a gente vê que naquele contorno a gente tem um halo. Por que que se forma esse halo, na verdade? Porque o fungo, ele se alimenta da queratina do pelo, né? uhum, Dentro do pelo. Então, isso traz uma fragilidade capilar e o pelo cai. Então, fica aquela região circunscrita ali, parecendo uma bolinha, né? E a gente uhum, faz uma coleta de material ao redor dessa lesão, né? E uhum, envia para a cultura fúngica. É um uhum, exame um pouco mais demoradinho, tá? Quem já teve um pet que fez cultura sabe que demora mais para chegar, mas que a uhum, gente também tem que criar outras possibilidades, tá? uhum, Se for uma doença por ácaro, a gente vai ter que fazer um raspado para tentar isolar. Então, uhum, não é só fazer cultura, eu tenho que fazer uma citologia, muitas vezes eu vou ter que fazer um raspado para eu ter um diagnóstico diferencial e chegar de fato naquela doença fúngica, tá? certo. Esse fungo ele vive no solo, ele é geofílico, a gente chama ele de um fungo geofílico. Na maioria Uhum, das vezes a gente está falando do Microsporum canis. É um nomezinho feio aí, tá, gente? Mas só falando nome e sobrenome do bonito, né? uhum. O Mas Microsporum olha só, você canis, já me falou uma coisa, pega na terra. Então quer dizer que então, tem uma isso, possibilidade nos passeios estar pegando isso, né? exatamente, matou a charada já. Aí eu ia falar, eu pego o tutor no consultório e falo assim, doutora, como que meu pet pegou isso? Porque eu moro no 30º andar.
né? Uhum. Aí você está falando que o fungo vive no solo, né? Em plantas, tá? Uhum. Em caules. Como que meu pet pode ter pego isso? Algumas possibilidades, né? Nos Uhum. passeios, de rotina, tá? Uhum. No próprio pet shop, por ter alguns utensílios que não são e bem higienizados, né? Então, de um Uhum. cão para outro ali, algumas dermatites são contagiosas e não podem passar, né? Então, a gente tem Certo. que sempre ficar de olho, né? Eu sei aqui que o pessoal toma maior cuidado, né? Com a questão Uhum. de limpeza de utensílios, de escovas, de rasqueadeiras, de tesouras. Tudo isso tem que ser bem, né, inspecionado no dia a dia para nós não sermos veículos de transmissão, né? A gente Uhum. chama, né, essas escovas e tal, tudo que a gente usa de utensílio como fontes. Então, a gente pode Uhum. transmitir infecção de um animal para o outro só no uso de um utensílio simples do dia a dia, tá? Uhum. Então, assim, diagnóstico até eu já falei aqui, né? Cultura fúngica, o Isso aí tratamento, sim, na verdade, isso é cultura fúngica, aí demora um tempinho, uhum, né? Isso aí ele já demora. pode ir, vamos falar, pode ir piorando nesse meio tempo, ou no caso já tem um tratamento que você tem, você fazendo essa pré-diagnóstico sem fechar, você já pode Uhum. começar com alguma coisa para talvez não transmitir ou não proliferar. Tem alguma coisa que você pode já começar assim Sim, a sim. prescrever? Sim, eu já entro com tratamento, Felipe. Assim, depende muito se o animal já tem uma dermatite também bacteriana secundária, né? Infecção Uhum. secundária. Nem sempre as doenças estão isoladas, então, às vezes a gente tem uma doença fúngica com uma doença de ácaro, com uma doença, Uhum. né, com bactéria junto. Então, assim, Certo. quando o organismo ele faz uma imunossupressão, tem uma baixa de imunidade, várias doenças podem se proliferar ao mesmo tempo, tá? Uhum. Então, A a gente gente já está faz com essa uma. triagem, eu faço a Uhum, pode triagem falar. inicial, né? Deu Uhum. negativo para ácaro, né? Deu negativo para bactéria, eu já estou suspeitando aí que seja uma doença fúngica. E Uhum. também tem um outro detalhe importante aqui que a gente tem que comentar, as predisposições raciais, né? Na dermatofitose, eu, assim, em 9 anos, a literatura, ela se encaixa com o que eu atendo no dia a dia, Aham. né? Eu até rio e falo assim, gente, tudo que eu li sobre isso se encaixa hoje, né? Então, Aham. os gatos persas são muito acometidos e os Uhum. cães Yorkshire. Gente, todos os cães que eu atendi até hoje com dermatofitose são Yorkshire, Yorkshire, né? eles têm um pelo muito, como se fala, oleoso, né? Ele já é da raça Sim, também fazer uma oleosidade, a gente que está na já parte é do mais estética, né? virtuoso, né? Isso. Aí, no caso, a gente já sabe, botou ali, tá com pelo muito oleoso, até com a gente, né? Já pode ter bactéria, pode ter fungo, já é propenso, mais propenso a Exatamente. fungos, né? Exatamente. Então, o tratamento vai depender do que eu encontrar ali na primeira consulta do PET, né? Fiz Aham. citologia, fiz raspado, negativou. Eu tenho uma forte suspeita aí, porque a clínica é sempre soberana, né? Então, muitas Uhum. vezes eu não posso esperar 25 dias uma cultura fúngica chegar para eu entrar com tratamento. Então, eu Certo. já começo, né, um tratamento ali, seja com banho terapêutico, ou seja com uso de medicação tópica, spray, Uhum. por exemplo, e tento segurar o paciente até sair esse resultado de cultura para eu entrar com tratamento via oral, tá? Uhum. Aí, Certo. talvez não fazer algo desnecessário, não interpelando esse período aí que eu preciso do resultado do exame positivar ou não, Aham. tá? Ó, a gente já tem uma pergunta aqui da doutora da Rúbia. Aí ela falou Uhum. que pode ter essa dermatofitose em volta do ânus do cachorrinho, porque aí eu não sei se ela falou que o cachorrinho tá arrastando muito o bumbum arrastando o bumbum no chão. Isso é devido, pode ser a isso, ou pode ser um outro caso que. E nesse caso, eu não encontrei correlação com a dermatofitose, não, tá? O que Uhum. pode estar acontecendo aí, claro, a gente tem que saber do histórico, né? Tá Uhum. vermifugado, não tá? Porque a gente tem duas glândulas ali ao redor do ânus, as glândulas adanais, que Uhum. muitas vezes elas repelem uma coleção de líquido, né? Uhum. Então, elas já têm a função de jogar um pouco de fluido para a passagem das fezes no reto. Só que Aham. por alguns motivos pode se acumular, né, a secreção na glândula. Então Uhum. pode até ser um problema aí de glândula anal. Teria que fazer, né,
um atendimento, fazer uma compressão e verificar se tem algum tipo de secreção, tá? Uhum. A dermatite perianal aí não corresponde muito com a clínica de dermatofitose, não, tá? A Isso. menos que A- tenha outras lesões também em outras áreas do corpo. Agora falando aqui como centro de estética, também tem muitos cachorros Uhum. que também ao fazer aquela famosa tosse higiênica, né? Às vezes E pode ficar arrastando também, mas mesmo com a pode, tosse pode higiênica evitar já um feita, pouquinho. isso. Ou com a Uhum. tosse higiênica feita, eu sei que alguns cachorros ainda dão uma arrastadinha, então pode ser problema de verme, doutora. Vermífugo. Pode também, pode também. A gente Uhum. teria que consultar realmente como que está, né, o protocolo de vermifugação desse paciente e fazer essa inspeção do exame físico ali nas glândulas adanais, tá? Uhum. É isso que eu Aqui até oriento. a própria Ruba perguntou aqui agora, que fez a pergunta anterior. Minha sobrinha estava com oxiúros, né? Será que Uhum. pega? Felipe, oxiúros em pet é muito difícil. Sinceramente, eu nunca vi um caso. A gente tem Uhum. casos, né, de irritação ali, de Uhum. prurido na região perianal, como eu falei, mais pela questão de glândula, né? Aham. É o que a gente atende mais na rotina. Mas o oxiúros, ele é mais para humano mesmo, tá? Ele é mais comum Uhum. ser visto em humanos. Certo. Tem Então, mais alguma pergunta sobre... no caso da dermatofitose, então só explicam mais o que é um geral. No caso da dermatofitose, seriam lesões circulares, né? Aí você, Isso, quando tiver essas lesões, cai o pelo dessas lesões ali que você falou, não é? Fica como isso, se fosse uma cai alopécia. pelo... Isso, lesões alopécicas, circunscritas, circulares, né? Uhum. Então, Sempre tem que pessoal, identificar aí, acontecendo alguma coisa normal, tem que levar para fazer os exames e verificar o que está acontecendo de fato. certo. Então, no caso, pessoal, quem vê começar a identificar isso nos pets, né? Ver uma lesão ou começar. Coça também, doutora? Eles ficam se Ela coçando muito? não traz muito prurido, a menos que esteja associado com bactérias. Aí ela Aham, coça mais mesmo, tá? Mas não é intensamente pruriginosa como as outras que a gente vai falar, tá? aham. Agora, e você falou que são raças predispostas, né? Você falou do York, Sim. você falou do gato persa, tem algumas outras que são mais predispostas? Então, a literatura descreve essas duas raças como sendo principais para a gente na Uhum, clínica, tá? E aí eu falei certo. que realmente corresponde ao que a gente atende na rotina mesmo. Show. Agora, você falou que a próxima seria esporotricose. Isso, Explica. esporotricose. É um nome meio difícil, né? Se eu errar aqui, você me fala, É, hein? Pelo tá amor na de língua, Deus. né? Não sou formado, não, em medicina veterinária, não. Me fala isso. Mas, Imagina, pode deixar. explica aí, fala o que que é uma esporotricose pra gente. Beleza, vamos lá. Então, gente, para começar assim, aqui em Vila Velha, a gente atende muito, 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 muito na rotina mesmo, tá? Muitas vezes não chega só para a gente, aqui chega na clínica de outros colegas, né? A gente tem grupos aqui de veterinários, a gente vai conversando um com o outro para saber como que está na rotina. Então, a Uhum, gente tem visto uma casuística enorme, tá? E isso se associa muito aos pets não serem domiciliados. Então, às vezes eu tenho um animal semi-domiciliado, exemplo, uhum, um gato, que é o que acontece mais, tá? uhum, A gente sempre vê um gato chegando com lesão no consultório, né? E a gente já suspeita, é castrado, né? A gente já começa o inquérito, começa a uhum, perguntar. É castrado, não é? Tem acesso à rua, não tem? Como que é a rotina desse gato? Né? E na maioria das vezes o tutor fala assim, ele pula um muro, ele vai pra rua, ele briga com outros, né? Porque aí a disputa biológica por fêmeas no cio, né? uhum, Então, ali a arranhadura, a mordedura, já é um veículo de transmissão de várias doenças, inclusive da esporotricose. Assim como é da FIV e FeLV também para os felinos, né? Aí a gente entra uhum. em outro mérito, só citando, tá? Certo. Então, a gente vê isso no dia a dia mesmo, que essa doença, realmente, ela é muito presente aqui pra gente. E aí as lesões, elas são totalmente diferentes da dermatofitose, né? A gente tem aquela lesão esfoliativa mesmo, tá? Uhum, Muitas vezes o pet vem com lesão, né? Na testa, no nariz,
no antebraço, nas costas, né, na perninha. Esse problema já é generalizado, tá? Mas muitas vezes ele vem também com uma lesão localizada, tá com uma lesão só no focinho, uma lesão única. E aí a gente faz um imprint, né, uma citologia por imprint, só encosta a lâmina aqui, ó, no focinho, manda para o laboratório. A gente já encontra as hifas ali, né, do esporotrix, né, as células ali de charuto, que a gente fala em formato de charuto, do esporotrix. Aí o diagnóstico é certeiro, tá? Certeiro, né? Não precisa esperar uma cultura fúngica nesse caso, tá? Se eu fizer já um imprint direto, né, ele for corado no laboratório, a gente já vai ver esse tipo de célula que é característica realmente da esporotricose, tá? Então aí o diagnóstico é bem mais rápido de ser feito. Já estamos fazendo algumas perguntas aqui. Até, tipo, primeiro eu vou te perguntar, fazer aqui que eu estava aqui olhando, eu acho que eu me perdi questão do. Eu quero te perguntar, fazer uma Sim, pergunta. claro. Essa esporotricose, ela vai se espalhando pelo corpo? Então, ela Vai pode se se espalhar espalhando. Tende a se espalhar. Se o mesmo? proprietário não buscar ajuda logo, né, o fungo ele pode estar localizado só, em uma lesão única de início, mas ele Aham, pode já estar na circulação e isso se disseminar e piorar o quadro, certo. tá? É uma pergunta aqui, que muita gente pergunta isso até no pet shop. É bom que a gente entre em algumas coisas que muita gente tem dúvida. Isso aqui que a gente está tentando Sim, passar, tá? informação, certo? Então, aqui, ó, a Jaqueline Calado perguntou assim: minha Nina está comendo as patas, o que será que pode ser? Mas aí teria que saber se está com alguma lesão, né, doutora? Porque pata pode ser Sabe, ansiedade. tem várias coisas. Aham. A gente teria que ter uma conversa de início para saber o que esse animal come, né? Se o tutor está usando algum tipo de produto diferente, tanto em casa quanto no pet. Então, a anamnese que a gente fala, né, as perguntas que a gente faz para o tutor no consultório, elas já nos norteiam ali, né, nos dão a direção do que começar a fazer. Né? Eu faço uma citologia, eu vou raspar esse pelo, eu vou fazer um tricograma, né? O que eu vou fazer? Pode ser malacésia, pode ser fungo, pode ser ácaro, pode ser só bactéria, pode ser alergia alimentar, pode ser atopia, Pode ser ansiedade também, né? pode ser o fator ansiedade, que na quarentena a gente atendeu alguns animais aí mais ansiosos, né? Aham. Pela presença constante do tutor em casa. Então, a gente teria que conversar melhor realmente em consultório para tentar ajudar de alguma forma, tá? Fizeram uma pergunta aqui, até tirando a dúvida de novo para de muita gente. Todas essas Claro. três doenças, no caso a dermatofitose, a esporotricose e a que você vai Uhum. falar da sarna sarcóptica, todas podem transmitir para humanos, né? Todas são transmissíveis para humanos, Felipe. Infelizmente. Então, essa aqui é a informação que a gente veio trazer para o pessoal. Gente, essas três que a gente está falando aqui é muito importante porque muitas das doenças de pele que a gente vê mais no banho tosa, a doutora atende muito também, algumas não transmitem, mas aqui a importância de hoje que a gente está falando isso é o quê? Que essas três doenças têm que ficar de olho porque são transmissíveis para humano, né, doutora? Exatamente, elas são muito importantes para a gente com relação à saúde pública, né? É um Uhum, tratamento humano para esporotricose, é um tratamento caríssimo, né? Em uhum, tratamentos humanos para dermatofitose, é um tratamento dispendioso também, né? uhum. Além dos impactos, né? Às vezes o animal é até isolado um pouco ali da família por esse motivo. Então a gente tem que realmente ficar de olho nessas situações, tá? Certo. Tem algumas Não perguntas que eu pode. estou vendo aqui, algumas eu vou deixar um pouco para o final. Vem a pergunta daqui da Cissa, Cissa, pode deixar que a gente vai te responder, tá? Mas podem ir fazendo aí as perguntas, que a gente, se a gente não conseguir botar aqui agora durante falando geral, a gente vai responder tudo no final. Nossa assistente que já está mandando tudo aqui para a gente aqui, pode ficar Não, tranquilo. ótimo. Mas Deixa eu fala. só fazer, sim, vou Ah, só fazer mais uma pontuação aqui ainda de esporo. O uhum, tratamento é um pouco prolongado, tá? Então, assim, claro, depende de quantas feridas eu tenho, se o problema é localizado só ou se é generalizado, tá? Mas, assim, o tratamento é durante um período muito grande, então, tem animal que eu trato 3 meses, 5 meses, 6 meses, 8 meses, se for uma forma generalizada, né?
com acometimento de ponte nasal, às vezes o animal já está espirrando, já fez uma pneumonia, né? Por essa questão toda de infecção bacteriana secundária. Então, a gente tem alguns problemas ali que acabam complicando mais o tratamento. E durante todo o tratamento que a gente pede, orienta e frisa, né, na consulta, na primeira consulta, no retorno, eu falo assim, eu falo que isso tem que ser entendido. O animal tem que ser isolado. Ele não pode mais ter acesso à rua porque ele é uma fonte de contaminação para outros pets e para humanos também, Certo. tá? É Então eu tenho que quarentena também para o animal, né? é Isolamento social do animal agora também, né? isolamento social no animal. Então, assim, eu tenho uma cliente, se ela estiver aqui, né, ela tá ciente disso. A gente fez um tratamento no gatinho dela, foi em 5 meses, quase 5 meses, né? Ele não era castrado, ele ficou no banheiro da casa dela, porque era o local maior que ela tinha, né? Um banheiro que ela não utilizava mais. Caramba. E ela confinou esse gatinho ali. Então, quando ele foi liberado, a gente, né, orientou a fazer a castração e tudo mais. Só que tinha outros animais na casa, ele não podia ter contato com os outros animais, né? Uhum. Claro que tem toda a questão da imunidade do animal envolvida, né? Então, se o animal tiver em uma baixa de imunidade, ele pode facilmente pegar a doença. Mas a gente não pode correr o risco, entendeu? De deixar eles todos juntos, tá? Uhum. A gente E sempre pede, isola esse animal até terminar o tratamento. só pegando esse gancho aí que você falou, como que é duas coisas que eu vou te perguntar de novo. Uma que é quais se tem essas raças também para a parte de esporotricose de raças mais predispostas e como que ela pode ser transmitida pro gato ou pro cachorro? Como que eles pegam? No caso, assim, Uhum. você falou que é É, arranhadura, né? Mas e, é só tem que ter um animal infectado para passar para o outro animal, certo? exato, Felipe. Na maioria das vezes eu tenho ali um animal infectado, né, que vai Uhum. acabar passando para o outro, tá? Certo. Então, assim, o contato entre espécies depois para nós também, tá? Isso Uhum. é regra, tá? Por isso que Certo. a gente pede tanto e bate na tecla do isolamento. Certo. É, não tem uma predisposição racial, Felipe, sobre, né, essa questão, não existe, tá? Uhum. Então, o animal tem que ter ali acesso a um ambiente que realmente tem uma carga de contaminação grande para ele ser infectado, tá? O Uhum. contato com o fungo direto. A Cissa aqui acabou de perguntar como saber se meu pet tem essa doença. Só para a gente já pegando o gancho, algumas Aham. perguntas eu vou botando aqui pontuais e algumas eu vou respondendo, a gente vai respondendo no Sim. final. Então, se ele tem alguma lesão que sangra, né? Alguma lesão que parece ali um escarificado mesmo, ou tem Uhum. conteúdo até de pus, ou apenas uma lesão bem sangrante, né? Uma Uhum. ferida mesmo, de fato. Dá para fazer a citologia por imprint e mandar para o laboratório. A gente consegue ver se tem alguma coisa de esporotricose aí mesmo, ou se é simplesmente uma outra doença, tá? Mas Certo, a trilha para a esporotricose de início é a citologia por imprint. certo. E você falou que no caso já da dermatofitose, né? Tem alguma Uhum, coisa a mais que você quer falar da esporotricose para a gente? Porque deixa eu ver se tem alguma pergunta também. Ah, uhum. é, não, por enquanto só isso. Eu tenho duas perguntas que isso é que a gente vai fazer no final, que é uma coisa mais geral. Ah, Mas beleza. tem alguma pontuação a mais sobre a esporotricose? Eu vou até pontuar aqui que você falou que em Vila Velha está encontrando muito, né? Muitos casos. Não só Vila Velha, mas Vila Uhum. Velha, Vitória, Cariacica. A gente tem relatos, assim, de colegas que realmente a situação está bem descontrolada em alguns locais. E é uma doença que a gente tem que notificar para vigilância sanitária, né? Uhum. Tem que ser notificado para vigilância sanitária Tem ou que ser para. notificado porque é um problema realmente de saúde pública, tá? Uhum. Hoje a gente não tem aí o custeio, né, desse Uhum. tratamento, né, pela saúde pública aí, né, o tutor tem que arcar com o custo desse tratamento, mas a gente tem que notificar porque é realmente uma doença que está acontecendo também muito em humanos. Então temos que Certo, ficar atentos a isso. certo. Então, no caso, agora a gente já falou de hematofitose.
né? Isso, De esporotricose. esporotricose, que eu sempre estou confundindo, estou me embolando para falar, né? E você falou também que ia falar da sarna Hum, A sarna sarcóptica, sarcóptica. né? Eu até Lembrando queria. aqui que estão perguntando de novo, a gente vai sempre frisando isso, que às vezes as pessoas vai entrando e já perdeu Vai algumas entender respostas. depois, Todas né? as três as doenças que a gente botar aqui, dessas três principais que a doutora Juliana está explanando, está explicando, elas são transmissíveis para humanos, tá? Então, esse é o que é por isso que a gente tá, essa live de hoje é para passar essa informação. Só vou sempre pontuar isso que o pessoal vai entrando, né? Então, eu vou falar sempre, já fizeram a pergunta novamente, aí vou perguntar já vou adiantar duas perguntas que nós temos aqui. No caso Uhum. aqui, é, eu acho que você já respondeu quais são os sintomas quais são os sintomas na gente para Das essa. pessoas. É, Aham. Lesões. A gente sempre vai para feridas ou lesões nas mãos e no antebraço, que é onde a gente realmente tem mais contato. Só que eu vou uhum, contar um fato até curioso. Um bom, professor de dermatologia, até o professor Marconi, né? Eu participo de muitos eventos com ele. Então ele falou assim, lá em Curitiba, eles atendem muitos casos. Ele trabalha na Federal de Curitiba, né? Na Faculdade Federal. E eles atendem muitos gatos até de rua lá, né? E aí ele falou uhum, assim, gente, eu peguei esporotricose. E olha como que foi o fato curioso que eu peguei esporotricose. No consultório, o gato cheio de lesão na face, né, do rosto, uhum, balançou, sacudiu durante a coleta do exame, né? uhum, Coletando sangue, né, desse paciente, ele sacudiu. Nisso, uhum, voou secreção no jaleco, né, do veterinário, porque o veterinário aham, não pode ficar limpo ali, né? Então, foi secreção e uhum. pegou na barba dele, né? Nossa. E ele só foi perceber isso cerca de 2 semanas depois, quando ele foi fazer a barba, porque ele não Nossa. via a lesão embaixo, né? Uhum, Com o crescimento ali da barba, né? Ele não via essa lesão. Quando ele uhum, foi se barbear, ele viu a lesão e chegou a fazer um cortezinho. Aí ele uhum. falou assim, opa, isso aqui tá parecendo esporotricose. Aí a gente já é um pouco malandro para isso, né? Aquele gato que se sacudiu lá no consultório, eu acho que, né, jogou uma secreção aqui e inoculou. O Certo. Sporotrix, né? Schenck, que é o nome dele. E ele Ah, foi no legal. dermatologista, ele falou assim, doutor, eu acho que eu tô com esporotricose. Ele fez os exames e falou assim, realmente, você tá com esporotricose, você foi premiado. Então, olha as maneiras que a gente tem, né, de Aham, pegar a doença, que nem sempre é do contato, do apertar o gato, do, né, do manipular o gato ali. Mas uhum. aconteceu do gato respingar uma secreção e a pessoa realmente ficou, né, doente depois disso. E Isso é, correlacionou esse fato aí. isso é até bom, igual a gente está falando muito para tutor, né? No caso, essas informações. Só que também a gente pode Sim. passar para os profissionais. Eu já vi que tem pet shops aqui na live, não sei se já saiu, que não dá para ver aqui, mas eu já vi que entraram alguns pet shops, Uhum. alguns profissionais de pet shops. Então, quando vê uma coisa dessa, assim, talvez for quando vão dar um banho, alguma coisa, e notar isso, é bom também a gente passar isso para o tutor, perguntar à responsável técnica ou a doutora que tiver o doutor que tiver disponível para ver se isso pode contagiar também os próprios profissionais, né? Exatamente isso. Geralmente nós somos os primeiros profissionais que vemos, né, esse tipo de Uhum. alteração. Então, eu tenho uma lesãozinha na mão, aquilo não está melhorando, né, está coçando. Então, sempre tem que procurar ajuda mesmo. Tem que ficar aí de olho nessas situações. Uhum. Tem mais Bom, alguma pergunta agora, Felipe? Eu posso passar para o então, tem último? algumas perguntas, eu vou adiantar a última, vamos adiantar essa que você vai falar sobre sarna sarcóptica, né? Que é a outra doença transmissível para seres humanos. Uhum. Então, vamos adiantar porque a gente já tem mais 20 minutos de live. Eu sei que Ah, as explicações são mais extensas e a gente vai deixar uns 10 minutinhos aí para a gente responder as perguntas, tá? E falar também beleza. sobre o sorteio, né? Sorteio que a gente sempre tem o sorteio É, para quem tem quiser que ser concorrer. legal, né? Quem ficar aí, no final também a gente vai falar um pouco sobre o sorteio. Mas vamos lá, então a próxima agora sobre a doença seria a sarna sarcóptica. Eu já vou Exato. adiantar o quê? Tem três sarnas, né?
Mas só dá uma breve Uhum. explicação sobre as outras duas, que uma geral e no caso a sarcóptica, que aí pode tocar o barco, doutora. Beleza. Então, olha só, nós temos três tipos de sarna, como o Felipe adiantou. A sarna notoédrica é mais comum nos gatos, tá? Uhum. Geralmente está mais associada ali coceira à região, né, do ouvido, tá? Essa Uhum. regiãozinha aqui, ou próprio dentro da orelha mesmo. O gato está coçando, né? Fazendo ali uma mímica de coceira, está incomodado durante o dia todo. Então, tem chance ali de ser uma sarna notoédrica, tá? Aham. Ela não traz muitas lesões, tá? Ela traz pontinhos ali de lesão, uma crostinha mais leve, mas a gente faz um raspadinho de pele, coloca na lâmina e consegue visualizar, tá? Uhum. Se é o ácaro da sarna notoédrica ou não. O outro tipo de sarna é a sarna demodécica. A Uhum. sarna demodécica, ela já é um pouco diferente das demais, porque ela tem um componente genético, tá? Uhum. Então, os cães, eu vi a sua carinha aí, É, eu é sei, eu verdade. sei. Sim, porque assim, os cães que têm a sarna demodécica, quando diagnosticado o ácaro demodex, eles têm que ser tirados da reprodução. Então, se eu tenho um animal e um canil, né, que apresenta o ácaro da sarna demodésica, ele não pode ser mais reprodutor, né? Assim também para os pets nas nossas casas. Eu não posso utilizá-lo para reprodução, porque ele pode passar, né? A fêmea gestante, ela pode passar para toda a prole de filhotes, tá? E é contagioso entre eles também. Então a gente tem que aí tomar um pouquinho de cuidado, mas não é pra gente, tá? Só tô Uhum. citando essas duas. Notoédrica, sarna-notoédrica e demodésica não são contagiosos para nós, tá Uhum. bom? Só frisando. E o Demodex também acontece pela mesma forma da sarcóptica, baixa de imunidade em filhotes. Pega um caso clássico, a gente vacina os cães, começa o protocolo de imunização aí com 45 dias de vida, né, em média. Aham. Então, assim, muitas vezes esse animal ele foi resgatado, né, ou ele foi adotado de uma feirinha, né, de um outro espaço. E aí a gente não sabe, né, quem era a mãe, se a mãe era portadora de sarna demodésica ou não, né? Então a gente realmente não tem muita informação, né, sobre Uhum. esse pet. Aí a gente É. começa a fazer o protocolo de imunização. Na primeira dose aí, o animal demora 21 dias para responder totalmente, né? Criar Aham. anticorpos. Na próxima vacina a gente já vê que tem alguma coisa errada, né? Então isso Nossa. já aconteceu comigo várias vezes. Ah, a doutora tá coçando aqui a pata, né? Tá Uhum. coçando, tem umas feridinhas, umas placas, umas feridinhas de crosta, a pele tá mais espessada, né? Tá com odor Uhum. de ranço, tá com cheiro ruim, né? Uma seborreia oleosa. Então, o que pode ser? Nesse caso, entra a sarna sarcóptica, tá? Nossa. Uhum. Ela traz aí mais consequências no sentido de incomodar o tutor, né? Ele Uhum. procura logo o veterinário, tem alguma coisa errada aqui, meu cachorro está com mau odor. Então, isso é muito clássico. A primeira coisa que chega no consultório é o odor, Certo. né? Uhum. E aí eu tô te perguntar, você falou que desde filhote, mas isso pode ser tratável porque é uma doença transmissível. Vamos falar, você adotou um filhote ou comprou um filhote ou ganhou um filhote, algo assim. Você desde os quarenta e Sim, cinco dias. E como que você vai conviver com ele? Como que vai ser esse procedimento? Porque é uma doença transmissível. Isso é tratável de que chega a um ponto de não se transmitir, tem que tomar certos cuidados. Como é que é? sim. Então, esses indivíduos, eles não têm um sistema imunológico formado, né? Então, muitas Uhum. vezes, eles convivem numa casa que eu tenho um idoso, que eu tenho uma criança, e que aí eu não Uhum. consigo restringir muito o contato. Certo. Uma vez diagnosticada, né, a sarna sarcóptica, a gente faz o raspado também, tá, gente? Para Certo. todas as sarnas, eu tenho que fazer o raspado de pele, que é um raspado mais profundo. Então, eu faço uma prega cutânea, né? Uma preguinha Uhum. cutânea aqui na minha pele e tento expulsar esse ácaro que vive em camadas mais profundas da epiderme. Então, eu Uhum. tenho que tentar expulsar esse ácaro que está lá no fundo da epiderme, fazendo esse raspado, tentando pegar ele para eu ver se eu consigo isolar. Só que é assim, a clínica ela é sempre soberana. Eu posso, na maioria das vezes, não achar esse ácaro.
da sarna sarcóptica. Mas eu tenho que tratar, porque eu sei que é uma doença contagiosa entre eles e para a gente. Então, eu não tenho opção. Chegou para mim com 45 dias de vida, né? Eu paraliso o protocolo vacinal. A vacina não é prioridade nesse momento, porque eu acabo baixando mais ainda a imunidade. Então, tem que fazer o tratamento, que pode ser com shampoos, medicamento via oral ou injetável. O injetável tem tido um efeito até melhor, tá? Ultimamente, a gente tem percebido. E a gente foge um pouquinho da metabolização dele, que é muito no fígado. E o filhote tem os órgãos muito imaturos, então muitas vezes a medicação não é aconselhada, né, para filhotes. A gente tem muita restrição de medicamento para filhote. Então a gente tenta sempre pegar leve aí com eles, né, fazendo uma terapia mais tópica e com medicamento até injetável, ao invés de ficar usando via oral. Beleza? Mas a gente tem que de imediato já tratar, Felipe. E o tratamento aí varia de 4 a 6 semanas, né? Eu tenho que esperar esse animal responder, essa pele voltar a ficar uma pele com elasticidade de novo, né? Tirar a untuosidade que a gente tira com shampoo, né? Terapêutico. Então, tem que restabelecer o equilíbrio de novo da pele, a barreira cutânea que a gente fala, para esse folículo piloso estar íntegro de novo, para ele voltar a crescer, o pelo voltar a crescer. Aí o animal começa aquela fase de repilar. Então, a gente está vendo que o problema está melhorando, tá? Está repilando, mas nem sempre a gente vai descontinuar o tratamento, tá? Então, tem que acompanhar. É um paciente que eu tenho que acompanhar, muitas vezes a cada 15 dias. Então, confirma a sarna, cada 15 dias aí tem que estar no consultório para a gente estar fazendo um reajuste de dose, ou está mudando um pouquinho o protocolo, mas a gente tem que dar continuidade. Beleza? Isso aí é genético, doutora? Isso aí é contagio ou é contraído, né? Esse não é genético. O que tem componente genético é o Demodex, né? O Sarcóptes não tem. O Sarcóptes é um ácaro que a gente realmente pode pegar em contato com outro cão, no ambiente. A gente sabe que os ácaros, na verdade, moram em nós, nos nossos ambientes, né? Aham. É Moram mesmo. em nós, Ó, nos nossos até ambientes. aproveitando aqui, no caso tem uma pergunta aqui do Pet Móvel, oi amigão, perguntou se isso é genético, tá, né? É, Uhum. e eu acho que por isso o cuidado deles reproduzirem, eu acho que é tipo questão de castração. Até fazer essa pergunta assim no geral. A castração, eles melhoram isso? Tem alguma castração? A castração, vamos falar, dá um melhor resultado de questão de imunidade, a não pegar isso? Tem algo a ver, doutora? Então, Felipe, não, no primeiro momento não. Por que que eu falo Uhum. isso? A sarna geralmente acontece em animais muito jovens, né? Animais Certo. aí abaixo de 1 ano. Porventura, a gente encontra alguns pacientes aí com 1 ano e 4 meses, 1 ano e 6 meses, que podem ter uma sarna. Mas geralmente é a demodiciose, que aparece um pouquinho mais tarde, porque tem um componente genético, tá? Uhum. Mas a sarna sarcóptica, ela geralmente a gente pega ali um paciente de 6 meses, 8 meses, e ainda nem sempre corresponde ao período de castração do animal, né? Uhum. Eu, por exemplo, indico a castração aí depois dos 6 meses, 8 meses, tá? Uhum. Após o primeiro cio, né? Certo. Então, nesse caso, os hormônios aí que a gente cessa com a castração, eles não vão ter a ver com a questão da sarna em si, não. Né? E Eles nem da vão dermatofitose e nem da esporotricose, né? Não, não. Porque todas essas doenças, elas estão mais associadas à questão do imunocomprometimento do animal, Uhum. né? A exceção da demodiciose que a gente citou ali, não é zoonótica, tá, gente? Todas as sarnas, elas têm que ter um fator de imunossupressão, Uhum. tá? Então, tanto a esporotricose também geralmente ocorre por imunossupressão, tá? A dermatofitose, a sarna sarcóptica, Uhum. Certo. beleza? Então, em Essas. filhotes, Uhum. muitas vezes parasitados, né, que vieram de abrigos, nunca vermifugou, né, tá com uma baixa de imunidade, não tomou a primeira vacina ainda, tá em atraso.
Então, na maioria das vezes é nesses casos que a gente encontra a sarna. Certo. Até respondendo aqui algumas perguntas, que, igual eu te falei, vou pontuar novamente, todas essas doenças que a gente está falando, que é a dermatofitose, a esporotricose e a sarna sarcóptica, são transmissíveis para humanos. E todas elas também são gatos e cachorros, né? Todas elas. A esporotricose é um pouco mais difícil a gente encontrar em cães, mas Uhum. existem alguns relatos, sim, da esporotricose em cães, tá? A sarna sarcóptica é uma sarna mais específica de cão também, Ah, tá? entendi. A notoédrica lá é de gato. Lembra que eu comentei a notoédrica, que aparece os pontinhos ali na orelha, na base de orelha, as lesões, tá? Então, tem Ah, algumas, legal. algumas espécies específicas, né, que a gente costuma falar. Então, a notoédrica a gente não conta em cão. A Uhum. dermatofitose, a maioria das vezes, né, eu, assim, no dia a dia, eu encontro mais em cão. Mas ele existe muito em gato, tanto que a gente citou os gatos persas, tá? Certo. A Uhum. esporotricose é mais também em gato, Certo. tá? Então, existe relato na literatura, tem colega que já tratou, né, cão com esporotricose, mas o que eu vejo mais na minha rotina é em gatos. Certo. Doutor, ó, a gente tem mais uns 8 minutinhos de live, certo? Já tá Pessoal, terminando? quem não tiver vendo ou pegou aqui pela metade, tiver interesse, a gente tem, ó, vai ficar gravado aqui no IGTV, no nosso Instagram, tá? Quem tiver dúvidas também, pode mandar mensagem no direct, tanto para a gente do Pet Prêmio também, para a doutora Juliene, que depois no sorteio vai ter o perfil dela lá também, tá? E também a gente está com um canal no YouTube. Também a gente vai subir esse vídeo lá para o YouTube, vai estar disponível para todo mundo ver, certo? Eu vou fazer algumas perguntas, doutora, e depois a gente Sim, encerra a live, que a gente já está no finalzinho, né? Vou pegar algumas vamos perguntas lá. aqui. Ó, a Cissa perguntou: pode ser alergia por desinfecção também? Pode ficar para lamber as patas? Vou repetir: pode ser alergia a desinfetante também? Ficar lambendo as patas? Ah, tem chance também. A gente tem dermatite de contato, tá? Uhum, Mas também tem que pesquisar a dermatite ali psicogênica, né? Ou malacesiose cutânea. uhum, Porque assim, geralmente dermatite de contato é nas regiões que o cãozinho deita mais. Então, aham, barriguinha, tá? Coxins. Então, é no uhum, local que a gente mais vê, né? Dermatite, o que eu uso de produto de casa mesmo, que pode estar certo. sendo irritante. Ó, outra pergunta aqui foi da. Eu vou voltar aqui. Da Gisele. Tem alguma coisa para. Não. No caso, todas essas aí, só me fala. Ela perguntou antes, que eu vou repetir para quem chegou agora. Me dá assim, explicando como são todas as. Como se fala? Para humanos, como que são as lesões no humano? São todas que você falou, são lesões na mão, né, em geral? Ou tem alguma diferença de uma para outra dessas doenças? Não, Felipe, na maioria das vezes a apresentação das lesões é nas mãos e no antebraço, né? Que é onde a gente Uhum. tem mais contato com o pet. Eu pego no colo, eu manipulo, eu escovo, né? Para quem dá banho em casa também. Então, são regiões de maior contato. A Uhum. dermatofitose, né, que eu coloquei ele para vocês, que tem umas lesões mais circulares que coçam mais um pouco em humanos. Então, eu Aham. tenho às vezes uma lesão, né, circular, a bolinha aqui na mão, aquilo tá coçando, não tá melhorando, né? A gente tem que investigar, tá? Sim. A esporotricose pode aparecer várias lesões, e aí é uma mais abrangente um pouco, tá? Uhum. A sarna sarcóptica também. Então, assim, sempre, via de regra, a mão e o antebraço, a gente tem que realmente observar se tem alguma coisa ali de anormal, tá? No caso também, no caso do cachorro, leva para o veterinário. No caso do humano, direto para o médico, né? Leva para o dermatologista, humano. Dermatologista, né? Pelo amor de Deus, porque Isso, muita gente talvez vá lá, pega uma pomadinha, se automedicar mesmo sendo coisa de pele, talvez não seja tão interessante, né, doutor? pois é. Nunca é interessante, porque na verdade, assim, pele é uma caixinha de surpresa. Eu sempre falo isso. Então a gente tem nós temos muitos agentes para se pesquisar na pele que pode ser a origem do problema. Então tem o ácaro, tem o fungo, tem a malacésia.
né? Tenho bactérias. Então, o que que eu vou tratar de fato? Por isso que a gente pede, chegou no consultório, a gente já pede exame para começar a tirar algumas causas, tá? Certo. Aí depois, de repente, a gente parte para uma dieta, né, hipoalergênica, suspeitando de uma hipersensibilidade alimentar. Quem comentou ali da dermatite de patinha, não me lembro o nome da pessoa. É, Alguém comentou de dermatite na patinha, não me lembro o nome da pessoa agora. Mas é, também tem chance de ser alergia alimentar, então tem que pesquisar a causa, tá? uhum. Eu vou fazer as últimas duas perguntas, que a gente está acabando nossa live, tá? Mas vou repetir aqui, quem quiser tirar as dúvidas, a gente está totalmente à disposição sobre como se fala, essas doenças. A doutora também pode mandar direct, ou depois a gente Pode vai mandar no deixar o perfil Instagram, dela no para seguir lá Facebook. também, tá, pessoal? As duas últimas perguntas. A Elzimar Fazolo. Meu cachorro anda com uma alergia no corpo e fica todo vermelho. A pele dele forma uns caroços pelo corpo e dá muita coceira. O que pode ser? Repete para mim, Felipe, por favor. Meu cachorro anda com uma alergia no corpo e fica todo vermelho. A pele dele forma uns caroços pelo corpo e dá muita coceira. O que pode ser? Várias possibilidades também. Aí tem que pesquisar alergia ao alimento, né? Se o cachorro está comendo que tipo de ração, petiscos, o que está sendo feito de diferente na dieta. Mas também a Uhum. gente pode fazer, né, esses mesmos exames de triagem, citologia, um raspado, tá? E tentar identificar aí o que que tem de errado, tá? Uhum. E o Pet Móvel também, um amigão, estou gostando de ver Pet Móvel. Pode mandar dúvidas se tiver mais algumas que a gente não vai poder responder. Pode mandar para a gente que a gente está à disposição, tá? Fala sobre os cuidados com a higienização de ambientes para essas doenças, né? Beleza. Então, eu sempre falo assim, aqui no consultório, a gente usa, né, no PET em geral, a gente Ah, usa alguns produtos que eu gosto muito que tem amônio quaternário. Então, uhum, sempre produtos com amônio quaternário, eles são muito concentrados, tá, gente? Então, tem que ser feitos na diluição correta, tá? uhum, Diluído na água, nada de jogar puro no pano e passar. Às vezes a pessoa está inalando, pode, né, trazer algum desconforto de via respiratória, ou a pessoa tem algum tipo de alergia. Então, produtos à base de amônio quaternário. Se alguém quiser aí depois me perguntar os nomes, eu posso passar ali no direct para vocês, tá bom? certo, Mas nunca passar hiperconcentrado, tá? certo. Então, sempre na diluição certinha, higienizar, passar o pano. É onde o seu pet vai ficar. Então, vai estar higienizado com esse tipo de produto, tá? Muitas vezes o cloro por si só é muito irritante, tá? Uhum, E é a origem de alguns problemas ali. É um bom sanitizante, né? Só que uhum, ele não mata fungo. Então a gente tem que ali colocar um produto, fazer um investimento em um produto melhor, tá? uhum. Então, doutora, eu vou aqui respondida. Show. Ó, a gente Beleza. tá acabando nossa live, tá? A gente tem alguns minutinhos, eu acho que menos de 1 minuto, 2 minutinhos. Então, eu quero te agradecer mais uma vez aí pela sua disponibilidade para estar aí com a gente, né, respondendo. Jaqueline, eu vi que você fez uma pergunta aí, pode mandar para a gente depois no direct, a gente vai responder, tá? Ou a gente vai pegar aqui seu nome e vai responder diretamente também. Isso, eles me E encaminham também, qualquer coisa, isso. Ó, tá? aí eu queria te agradecer, queria que você desse uma boa noite e depois, se der Eu tempo, que eu agradeço. vou falar logo pelo sorteio. Gente, todas as nossas lives têm sorteio. A gente depois vai fazer um post. Siga as regras e quem comentar lá, tá nas regrinhas certinho, a gente tem sempre o prêmio lá que vocês vão ver depois que a gente postar, tá bom? Doutora, eu Isso queria que você se aí. despedisse aí da nossa live para a gente encerrar, porque falta 1 minutinho. Joia. Gente, quero agradecer a todos vocês, né? Amigos, colegas de trabalho, tutores. Eu vi muitos clientes meus aqui, a gente não consegue acompanhar tudo, né? Dando as explicações, não dá para acompanhar todos os comentários. Mas eu vi muita gente aqui que é cliente meu aqui. E eu quero Uhum. agradecer a confiança, né? E o tempinho que vocês tiraram para a gente conseguir passar um pouquinho de informação, Uhum. né? Nós A temos gente 10, tem acesso à 20 segundos, informação doutora, só para. fácil. Beleza. E é isso, só para fechar, quero agradecer a todos aí. Qualquer coisa, eu tô aqui no Pet Premium, tá? Ok. Pode me procurar. Ó, muito obrigado. Boa noite a todos quem estava aí, tá, na live. E até a próxima, tá?